porque já desde há muito tempo tudo piora, empobrecendo todos, fazendo de todos desconfiados em tudo. Muita razão dou eu, porque o desequilíbrio é incalculável, é monstruoso e fez com que todos se tornassem cada vez mais descompreendidos e por isso ninguém vive em paz. São chegados os dias de todos deixarem de ser hipócritas, traidores de si mesmos, porque agora está aí o caminho e conhecimento do equilíbrio de todos no mundo. Todos de posse do tesouro dos tesouros de salvação eterna universal. Os passos que por aí estão dando são passageiros. A terra, esse mundo, não foi feito para seus habitantes. Sabem perfeitamente que estão fora do vosso lugar verdadeiro, que estão aí, nesse lugar aparente, com essa vida de aparências, com essa vida embusteira, com essa vida de remediar até não aguentarem mais e morrerem. Conhecem perfeitamente o porquê de estarem fora dos seus lugares, vivendo num lugar onde não podem viver, e por isso não tem garantia. Nada tem garantia, nada é eterno, tudo falha, pois nada são, e desse nada que se forma um tudo aparente, e por isso são derrotados por desconhecerem o porquê assim são. Sabem que são assim como são, mas não sabiam de onde vieram nem para onde vão, como vieram e como vão, a não ser agora por meio da imunização racional que libertará todos dessa fonte de perdidos. Por não saberem o porquê existem, o porquê da existência de todos e o porquê da existência desse fenômeno misterioso, enigmático mundo que sempre causou mistério e espanto para todas as capacidades, e impressionados com a natureza, vivem dizendo que isso é uma obra infinita que sempre se conserva aí como encantada, que agora está desencantando por chegarem todos à conclusão de tudo e terem o conhecimento dos lugares verdadeiros de todos. Então, vivem os infantes aí a indagar, mas quando será isso e como será? Não podemos saber e vamos vivendo assim penando, porque somos uns condenados que nascemos aqui para sofrer, sem saber realmente por que sofremos, e depois condenados à morte. Isto é uma vida triste, é uma vida de liberdade sem liberdade. Não somos senhores de nós mesmos, não há garantia. Afinal, nem vale a pena fazermos uma análise do que somos. Isto são argumentos de uns tantos que, se fossem se aprofundar, chegariam à conclusão de que nada sabem, porque no profundo mundo não estão as soluções do ser real com os deformados. A desilusão traz a realidade de si mesmo aos poucos, como agora está chegando a todos, para o fim do desequilíbrio e o princípio do equilíbrio pela imunização racional. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se multiplicam em louvor de todos pela imunização racional. A imunização racional é incompatível com o reino animal. No reino animal vai tudo de mal a pior, por a própria natureza ser ruim e tudo, enfim, ser ruim também. A imunização racional traz o equilíbrio e esse reino desequilibrado ao reino animal. Uma vez ficando imunes às coisas ruins, às coisas do mal, vão todos se lapidando para as graças das graças. A imunização racional evoluindo e todos chegando aos seus lugares, em seus lugares verdadeiros de racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Como estão aí, são racionais sujos, cheios de defeitos, por serem bichos e por viverem como bichos. A lei da transformação é muito conhecida entre todos. Por isso, tudo se transforma até a própria natureza. Para compreenderem todos a razão dessa transformação, devem procurar o saber, pois é o saber que vale e não o implorar. Quem sabe vive bem, quem não sabe vive mal. As coisas não são como todos querem e entendem, e sim como tem que ser e como todos devem saber. Quem vaga nada pode sustentar na memória. É como quem nada sabe. E quem não vaga sabe resolver as coisas, porque tem um saber verdadeiro que não lhe sai da memória. A alavanca racional não falha, nunca falhou. Basta ser racional para ter o equilíbrio fértil, puro, limpo e perfeito. A alavanca racional é o poder mais poderoso do mundo inteiro. Onde ela chega, chega o Todo-Poderoso. E onde está o Todo-Poderoso, tudo brilha, tudo é bom, tudo é rico e tudo é melhor do que o melhor.
Há muito que todos no mundo clamam para desvendar esses segredos, esses mistérios e o encanto pavoroso desse mundo. E hoje, tão naturalmente em mãos de todos, este saber para levar ao mundo o conhecimento que todos esperavam. Nas condições em que viviam, no domínio das filosofias, não há para quem apelar, porque ninguém pode atender aos anseios dos viventes aí da terra. Se houvesse, o mundo seria uma maravilha, um primor, e o ideal constatar-se-ia sobre todos os pontos de vista. Todos resolveriam os seus ideais dentro do conforto relativo às necessidades de cada um, e a vida assim seria mais do que feliz. Do jeito que a vida é, está visto que o Todo-Poderoso não leva paz a ninguém e a felicidade não existe. Esse Todo-Poderoso já caiu no ridículo há muito. O mundo corre à revelia e todos fazem o que entendem com a lei sempre do mais forte. As injustiças brotam por todos os cantos e o valor da humanidade desaparece por completo. O ser humano não tem mais valor. De um certo tempo para cá, a vida tornou-se declaradamente impostora. A vida não oferece garantias e, por isso, o sofrimento aperta cada vez mais, ao ponto de o vivente compreender que não vale a pena viver do jeito que vive, debaixo do domínio de monstros. As monstruosidades são tantas que as maiores preocupações da humanidade são só materiais para a destruição de seus próprios semelhantes, de construções de engenhos diabólicos arrasadores e mutiladores. Então, dizem os infantes, estamos sob o domínio de monstros. O que será do mundo e o que será de nós? Nunca mais teremos paz desse jeito. As alegrias são momentâneas e as preocupações nos consomem. O pavor das guerras constantemente articuladas pelos monstros, que quanto mais falam em paz, mais se armam de unhas e dentes. Quanto mais falam em felicidade, mais trabalham para a multiplicação da infelicidade. Todos estão desapoiados no mundo do Ser Supremo, a tudo e a todos, ou do Deus Todo-Poderoso, cansados de observarem isto e constatarem estas realidades quando dizem: o mundo está perdido há muito e nós estamos perdidos no mundo. Cada qual procura fazer por si e o resto que se arranje como puder. Desconhecemos o apoio do Criador, do Deus Todo-Poderoso, e temos que nos fiar em nós mesmos, até quando não pudermos mais. Vivem assim completamente desesperançados todos os conscientes, ao passo que os inconscientes não. Mas estes não regulam, não enxergam o que estão vendo e não sabem o que dizem. Vivem como bichos por o raciocínio, que é o pensamento estar completamente encumbado e não desenvolvido. Então chega hoje a imunização racional, a alavanca maior e mais poderosa do mundo para arredar todo esse caos de misérias. Os inconscientes não saberão como se expressar, desconhecerão como tal divina graça apareceu no mundo para a salvação de todos. Serão desvendados então todos os mistérios e o porquê deles, o porquê do mundo, o princípio e o fim da imaculada vida racional. O porquê dessa vida animal, dessa vida de feras bravias, que não sabiam o porquê viviam com a vida semelhante à de um vegetal, mas muito inferior aos vegetais, pois dependem deles para viver e eles não dependem dos que se julgam superiores para se manterem e para viverem. Portanto, o ser humano é o resto dos restos dessa natureza deformada, e por isso depende dos restos de todos os feitos para viver e se manter, e os feitos não dependem de coisa alguma do ser humano. Tudo isso pela faculdade consciente ser diminuta e a inconsciência ser muito desenvolvida, progredindo nessa faina de caducos com o progresso da destruição e dos fracassos que se multiplicam assombrosamente. A vida do ser humano torna-se um pedaço de terra, como de fato é, e vivem discutindo a terra sem saberem verdadeiramente de quem é ou de quem foi. Entretanto, chega hoje a alavanca racional para o redígio da imunização racional entre todos, para o levantamento das forças do porvir, da glória das glórias, do triunfo angelical, por todos terem em mãos a salvação eterna de si mesmos e estarem assim livres eternamente do mal. Houve quem dissesse que tudo isso era impossível quando do princípio deste conhecimento, mas hoje, por encontrar as provas reais, caem por terra as memórias fracas e todos dizem: faça-se justiça ao que deve ser. É verdade. Está de fato provada a salvação eterna de todos. No princípio, considerei-a como uma chalaça ou graça de um intrujão aventureiro. Mas hoje,
Aprofundado no assunto, encontrei o que nunca podia esperar. Estou assombrado, emocionado, por conhecer o que há muito precisava, e hoje tenho em minhas mãos o reino glorificador e salvador de todos, que é a imunização racional. Eu me considerava feliz sem o ser, e hoje vejo que era um grande infeliz. Agora sim, considero-me feliz porque sei de onde vim e para onde vou, como vim e como vou, o porquê do mundo e o porquê de todos. Enfim, sou sabedor e tenho todos os mistérios desvendados. Tenho a solução completa deste encanto pavoroso, deste fenômeno, deste rincão de amarguras, deste chão de ambições que teve todos sempre amarrados à sepultura. Com estas idas e voltas, por nossas sementes aqui permanecerem deformadas. Hoje tenho conhecimento do porquê assim sou, do porquê todos assim são, do porquê tudo assim é e de onde tudo se originou para ser assim como está e como esteve. Está assim provado e comprovado o conhecimento de salvação eterna no mundo, agora em mãos de todos pela imunização racional. A maior alegria do mundo que arredou esse encanto pavoroso, que desvendou esses mistérios que eram verdadeiros rochedos, inabaláveis e insolúveis. Hoje tudo claro, tudo limpo e o mundo respirando o ar racional e não a ironia do reino animal adotado pelos seres humanos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas e quanto já imploraram em vão, quantas súplicas sem correspondências, quanta miséria infernal num mundo onde tudo é ruim, num encanto pavoroso. O progresso racional. O progresso racional não vai a regresso como o progresso animal. O progresso animal é muito diferente do racional. Quanto mais progridem no meio animal, mais progride o mal, tudo indo a regresso sempre, cada vez mais, monstruosamente. O progresso animal é um progresso de desventuras, de desventurados, de animais que não sabem o que fazem, e por isso, quanto mais procuram melhorar, quanto mais falam em melhoras, mais tudo piora constantemente. Todos confusos, desorientados, desentendidos por tudo e consigo mesmo. Se no momento se entendem, logo estão desentendidos. Pior de que no inferno ou no hospício, com diferença muito pouca daqueles que são dados como nulos e recolhidos a lugares determinados para amparar os mais variados. Variados vivem todos no mundo, uns menos e outros mais atacados, e por isso o progresso animal é um progresso de mal. A razão por que o sofrimento aumenta cada vez mais, a ponto de não saberem o que devem fazer para o bem comum de todos, para o sossego de si e do mundo em geral. De racional só tem o nome, pois o que é racional é puro, perfeito, tem convicção das coisas, é fértil com um equilíbrio sem mácula e não desvirtua do seu ser por coisa alguma. Então, para se engrandecerem e se enobrecerem, dizem os povos da nobreza que são racionais, mas esquecem que são bichos racionais, pois não têm raciocínio. Bichos têm pensamento e sentimento, e desenvolvem esse pensamento e o sentimento conforme vão aprendendo, pois se não aprendem, ficam com o pensamento tolhido e encontrando dificuldade para o desenvolvimento de tudo sem nunca poderem estar de posse do raciocínio. O progresso racional é completamente diferente do progresso animal. É somente por meio da imunização racional será embargado o progresso animal. Por meio da imunização racional encontrarão o progresso racional. E do contrário, como bichos, no progresso de espinhos e dos espetos, das experiências e das incertezas, só encontrariam a nulidade em tudo. Por meio da imunização racional é que vão conhecer o que é o progresso racional e o progresso animal. No mundo já imperam há muito os flagelos, as desilusões feitas pelo mecanismo das aparências e os rodamuinhos, onde sucumbem esses moídos no progresso das aparências, fingindo o que não são, fingindo que são bons sem o ser, e por isso aparentemente tudo é bom e verdadeiramente tudo é ruim. Progresso de fingidos no mundo de perdidos, onde não tem mais com quem contar da divina providência. O mundo está numas condições de salve-se quem puder. Esse mundo é dos mais espertos ou dos mais sabidos, e por isso o vivente assim resume o seu pensamento. Tudo isto também nada adianta, porque hoje é tudo e amanhã não é nada. Hoje é grande e de um momento para outro desaparece, fica pequeno.
e mais que o pequeno. É assim que tem sido a evolução do mundo. Consequentemente, o ser grande, o ser sabido, o ser esperto, pouco adianta ou não adianta nada. Para a infância que está se libertando desse embrutecimento, que são bichos novos, o mundo parece ser aquilo que não é, que tem aquilo que não existe, pois encaram a vida diferente do que ela é, por não terem o conhecimento verdadeiro. Fazem castelos, sonham que existem maravilhas e, com o tempo, chegam à mesma conclusão de todos que já têm o conhecimento de como são. E por isso, já nascem, a bem dizer, sabendo a verdade das verdades, por já encontrarem no mundo o poder da imunização racional. Aí dizem, temos que ir procurando a melhor forma para vivermos, mas esta melhor forma não deixa de ser dolorosa, porque vivemos no escuro, sem sabermos por que vivemos, sem sabermos que somos um tudo surgido do nada, e depois desse tudo concretizado, nos transformaremos em nada novamente. Que o nada é o tudo, difícil de se compreender o porquê dessas coisas misteriosas, onde não há quem chegue à conclusão real para dar uma descrição de acordo como nos parece ser, para a satisfação da humanidade. Então cada qual sai com a sua, sem pé nem cabeça, encerrando tudo no infinito misteriosamente, sem provar coisa alguma com base, submetendo o povo a esse embusteirismo, e por não achar saída mantendo a vida como se fosse essa mesma, e não se conformando com ela. E diz o vivente, a vida é esta mesma, esquece que a morte contradiz o que ele diz. Se a vida fosse essa mesma, não viviam e morriam, porque a vida não é essa mesma, é que morrem. Então costumam ainda dizer, a morte é a consequência da vida, surge das consequências, e se não fosse a morte não caberia mais ninguém no mundo. Vão assim filosofando como se existissem as bases reais para se basearem, deixando de notar que isso é uma base supérflua, onde não encontram o desvendamento necessário, e por isso dizem, a vida não tem durabilidade nem garantia, e se só morressem e não nascessem, ninguém mais existiria, e por assim ser, há necessidade de reprodução, pois a vida não é constituída para ser eterna, é temporária. Se fôssemos eternos, a vida seria de outra forma, mas por não sermos eternos, pois somos deformados, é que nos transformamos de acordo com a nossa deformação, e por isso tudo se transforma. Tudo se transforma por estar deformado, por não estar no seu lugar verdadeiro. Se estivesse no seu lugar verdadeiro, estaria no seu natural e não se transformaria. O mundo rege-se com essa transformação aparente para agora chegar no seu verdadeiro lugar. Os bichos tinham que ser assim mesmo, tinham que ir evoluindo por conta própria, de erro em erro, até encontrarem a verdade e assegurarem de unhas e dentes, para não dizerem, agora encontramos o que nós precisávamos. Parece que chegou tarde, mas não chegou. Tudo tem sua época, o seu tempo. Tudo chega de acordo com a transição e a evolução dos povos, na hora propícia do afago geral universal. Por todos ambicionarem a imunização racional, e nela está a salvação eterna de todos. Imunizar é uma coisa natural, de tão natural que é, o vivente no princípio pouco percebe, e só com a continuação firme da leitura é que vai percebendo um natural em si mesmo, diferente do seu eu, começando daí então a surgir, por meio deste natural diferente, que é a imunização racional, coisas completamente diferentes do íntimo do próprio vivente. O vivente começa a sentir esse natural a orientá-lo, a conversar consigo mesmo as coisas necessárias, e então está aí, positivamente, claramente, o vivente imunizado. Não há dificuldade de espécie alguma, porque é do natural do próprio ser humano. Por pertencer o ser humano a uma classe superior a essa que aí está, que é a classe racional. Já sabe que estão deformados, que não eram assim como são, que eram muito diferentes do que são, eram racionais puros, limpos, perfeitos, e sabem por que assim ficaram e por que assim são. Portanto, a imunização racional é um ser do próprio natural de todos que desconheciam e, por meio da constância e da firmeza na leitura, vão tendo conhecimento. Conhecerão o porquê de tudo, deformado, e o porquê de todos, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, e então vão sendo imunizados, sentindo os efeitos da imunização e ficando, em pouco tempo, integralmente imunizados.
É preciso apenas ler para poderem aprender todo o conhecimento desta obra, pois ninguém pode ser imunizado sem conhecer e saber o que é a imunização racional. Precisam ler com firmeza para conhecer o que é. Está aí todo o conhecimento para o vivente se tornar imunizado. E os analfabetos? Esses serão também imunizados por explicações e orientações dadas pelos que conhecem e sabem o que é imunização racional. Não há dificuldades de espécie alguma. Não há coisa mais natural do que a imunização racional, por pertencer ao próprio natural do ser humano. Da imunização racional nasce a racionalização entre todos, e salvará todos eternamente desse encanto pavoroso em que vivem, sem garantias, principiando pela própria vida, que não é garantida. São aí nesse mundo joguetes do tempo, de um tempo que é só mal, sujeitos a todas as ruínas em todos os instantes e a todo minuto. Como é ridículo o vivente viver sem saber por que vive, considerando-se tanta coisa e de um momento para o outro ver que nada é. Vive numa desregulagem sem limites, sem cabimentos, origens das rebordosas e dos flagelos no mundo inteiro, desiludidos por completo, sem esperanças de coisa alguma, devido às constantes transições por que passa o mundo, e todos nesse mundo, nas mesmas transições, para piorarem em tudo. Então, crescem aí e multiplicam-se o número dos desiludidos que vivem por viver. Vivem por ter vida, mas sem prazer, pois o prazer não existe na vida. Sujeitam-se a ser qualquer coisa que lhes calhar, até monstros se preciso for. E por isso, as monstruosidades se multiplicam e o sofrimento é o brilhante do dia e da noite nesse mundo de arrepiar. Desta forma, toda a atenção é pouca para que sejam imunizados o mais depressa possível, para terem conhecimento da razão de todas essas confusões no mundo, para que, por meio da escrituração da salvação eterna, venham a saber o porquê de tudo, o porquê de todos, o porquê do mundo visível e do mundo invisível, fora dele e antes dele, o porquê da origem dele, o porquê de tudo, de todos e o porquê de outros mundos. É preciso que se imunizem para saberem que estavam dormindo, que estavam de olhos fechados, cegos de olhos abertos, vivendo fora do verdadeiro natural, num mundo dominado pelo embusteirismo. Onde existe o embuste, existe o encanto, o mistério e o enigma. Nesse mundo pode-se dizer que todos são embusteiros, encantados, enigmáticos, por todos fazerem mistérios de si mesmos, sonhando de olhos abertos, todos deformados, por o verdadeiro ser, não ser este, de confusos que para saberem precisam aprender, e vivem sempre aprendendo sem concluírem o saber. Hoje tudo aí tem em mãos, glorificados com o conhecimento de salvação eterna, universalmente, feita pela imunização racional. E assim, abrilhantados todos pelo conteúdo glorioso de adquirirem em si mesmos as graças imaculadas do natural de todos. Graças que, para serem obtidas, é preciso apenas que leiam constantemente esta obra para conhecerem o verdadeiro natural e daí nascer em si mesmo a imunização racional. Vivem aí habituados com essa vida de papagaiadas, criados igualmente a papagaios, que conforme vão aprendendo, vão falando e julgando-se certos com essas papagaiadas todas e verificando que estão errados sobre todos os pontos de vista. Notam a ingratidão da vida por não a conhecerem verdadeiramente, e ela torna-se embusteira, ingrata, por não conhecerem o verdadeiro ser dela, e assim não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. Como podem se salvar sem saberem? Para tudo, para fazer isto ou aquilo, é preciso saber primeiro. E assim, ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias e brilhantes horas que se multiplicarão culminantemente para o bem geral de todos integralmente. Sonhos da vida que se multiplicam por variedades de ideias e gostos. Quando se trata de fraternidade, de paz, de alegria e de amor ao próximo, são de grandiosidades para todos, mas quando são todos ao contrário disto, é sofrimento, é como todos estão vendo no mundo. O mundo de monstros. Onde existe o atraso, existe o sofrimento, existem as trevas, por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se podem livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz, não há sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe, sofre.
Existem os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem, pois se soubessem, não sofreriam, nem fariam os demais sofrer. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe resolve tudo de bom para si e para todos, mas o mundo vive com um saber tão insignificante que o sofrimento prova ser um saber triste e de nenhum valor. No mundo existem muitos envaidecidos com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela, considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimento para todos. Que adianta, então, um saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada. Como no mundo estão cansados de ver sofrerem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, onde o atraso é adotado como saber. É tão visível isto como é visível o sofrimento do mundo. Tanto assim que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do material de guerra, do material bélico. Acham que a salvação do mundo depende de força bruta, de força esmagadora do canhão e da espada. São por esses meios e por esses modos que há muito vem tentando resolver as questões dos povos. O que está com mais força esmaga todos, faz do torto o direito e do direito o torto. O que se vê é que não há mais humanos no mundo, e sim desumanos, monstros e covardes sem entendimentos. O entendimento é o seguinte: aquele que pode mais é que vence, aquele que tiver mais força, que tiver mais bem armado, que matar mais, é que é o dono da situação. Fizeram do mundo uma senzala ao seu bel prazer, ao prazer das suas vontades, dos gostos, das opiniões e dos ideais dos mais fortes. Agora eu, o racional superior, digo a todos que essas monstruosidades vão acabar e não demora muito. Eu, o racional superior, estou tomando providências sobre o bem-estar da coletividade humana, para a paz entre todos. Dentro de pouco tempo mais, vão ver coisas como a água ferver e esfriar de repente, como uma brasa viva que jogada dentro d'água se apaga. Eu, o racional superior, faço ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado e a paz reinará universalmente. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes. E por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Agora vão começar a ver coisas se encarreirarem para uns novos rumos e com caráter de melhoria universal. Acabar-se-á um absurdo do vivente que nasce aí nesse mundo e não sabe que isso aí não é seu, e quer ter um franco domínio julgando tudo a seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não o considera um ser igual a si por pensar ser melhor em tudo, sem o ser. Eis a razão das desumanidades e o triste fim do mundo ser de uma forma tão diferente do que pensavam. Pensavam que eram pelos transes do progresso do fogo e da destruição causada por ele. E quando acaba, é tão diferente, é pelo conhecimento da imunização racional. E assim, eu, o racional superior, dia e noite e dia, aqui trabalhando para o redígio desta grandiosa e maior obra universal, que é o conhecimento da salvação eterna de todos, para os moribundos que não sabem que tal já existe no mundo. Por isso dizem, o mundo é nosso, Deus é o fogo, e aquele que tiver mais fogo para queimar e destruir tudo é o poderoso, é o Deus que manda no mundo. Trocaram os deuses das religiões pelo Deus fogo, e por isso, quem mais fogo tem é que vence a guerra. Está provado, pois, que quem está com mais fogo está com Deus, e quem não tem fogo não está com Deus. O Deus fogo é que governa esse mundo de monstros. É no fogo que está o direito, a força e a razão desses bichos humanos. Isto é para verem a que ponto a humanidade chegou, a razão de todas as ruínas desse mundo. Nesse mundo deformado, que teve o princípio e terá seu fim, os viventes não podiam deixar de ser como são, deformados por serem produtos dessa deformação. Uma vez filhos dessa natureza desregulada, não podiam regular também. Vejam as modificações do tempo, as alterações da natureza e as modificações do sol. Ora é dia, ora é noite, horas passando mal, horas satisfeitos,
sempre sem estabilidade, por serem filhos dessa natureza desregulada. O dia é mais alegre e a noite é mais triste. A lua foi assim condecorada rainha das fontes e dos seres. Pelas modificações que faz com os seus quartos, ninguém tem estabilidade. A estabilidade é toda aparente por o vivente não conhecer o seu eu. Se conhecesse, não viveria horrivelmente nesse desequilíbrio infernal. Mas agora, aí tem em mãos o porquê assim são e a razão de desconhecerem a sua origem. Agora estão conhecendo e vendo as plantas da verdade das verdades em mãos para ficarem convictos de que estão com o bastão da salvação eterna de todos, que é a escrituração da imunização racional. Muitos costumam a pensar: este mundo é um fenômeno de que não se pode fazer julgamento. A vida não vale nada. É uma flor mal cheirosa que está exposta a todas as torturas, a todas as dores, a todo o sofrimento. E por mais que fuja dele, tem a morte e nos atormenta até a hora de pôr termo à nossa ilusão. Portanto, o que vale a vida? Não vale coisa alguma. Aparentemente, vão remediando até não poderem mais, com a morte sempre perto de todos, moribundos, expostos ao sofrimento e condenados à morte. Todos sabem muito, mas não conhecem nada. Nascem do nada, sem saberem porquê, formam-se em um tudo sem garantias. Num tudo que nasceu do nada e que ao nada voltará, depois de sofrer a transformação natural. Os mistérios aí estavam todos incubados, conservados nos enigmas do encanto, e só hoje, por meio da escrituração universo em desencanto, chegando à conclusão de tudo e de todos, com soluções definidas de princípio a fim, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, porque assim vivem e porque assim ficaram. E assim, o equilíbrio racional encontrando a felicidade, o sossego e a harmonia. Todas essas três coisas num conjunto só, por estarem equilibradas racionalmente. O equilíbrio racional é diferente das coisas adotadas pelos humanos irracionais, os humanos que não têm raciocínio, e por isso adotam como elemento de prestígio o espiritismo de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Quem adota o espiritismo vive em experiências, é um desequilibrado, um aventureiro, um especulador, experimentando para ver se dá certo ou não. Tudo por não ter raciocínio, a razão das coisas, a perfeição do ser e dos seres. Todos os humanos irracionais são espíritas, vivendo nas experiências disto ou daquilo, sem saberem com quem está o direito e a razão. Pensam os irracionais que são dotados da faculdade do raciocínio e fazem uma confusão muito grande, confundindo o pensamento com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, com um equilíbrio verdadeiro e definido, e o pensamento é uma coisa completamente desregulada, variante e suja. Os irracionais, quando estão pensando isto ou aquilo, costumam dizer que estão raciocinando, fazendo assim todas essas confusões, sem saberem a diferença que existe entre pensamento e raciocínio. Todos os bichos pensam, todos os bichos têm pensamento, e por isso criam, lembram de seus filhos, sabem que estão para ter crias e muito antes fazem sua cama, para depois irem buscar alimento para eles com pleno saber do que podem e não podem dar para alimentá-los. As fêmeas pensam nos machos e os machos pensam nas fêmeas, mas tudo que pensa é bicho e não tem estabilidade. O que é racional é limpo, puro e perfeito. A humanidade, por não se conhecer, julga ser o que não é, julga possuir virtudes que em si não existem. Todos os bichos, animais irracionais são livres pensadores. Cantam, passeiam, trabalham, produzem de acordo com a sua categoria. Para serem racionais, precisam de conhecimento da imunização racional, pois daí nasce o equilíbrio fértil, completo, recompleto de tudo, terminando todas as dúvidas e experiências. O livre pensador é um bicho desequilibrado que vive em experiências e o racional é consciente. É equilibrado e possuidor de toda a felicidade. Onde existe o equilíbrio racional, existe o sossego e a paz, por estarem aí todas as virtudes consoantes ao modo do padrão de vida pela organização feita pelo domínio racional. Nesse mundo ninguém desfruta desses conhecimentos e por isso reina o desassossego entre todos. Por serem livres pensadores e viverem na incerteza de tudo,
e por tudo. A imunização racional é o maior brilhante do mundo, e para consegui-la é preciso apenas ler essa obra assiduamente. Quem quiser ser imunizado, que leia. Quem quiser ter o equilíbrio racional, que faça por onde. Reina o sol com a submersão do tempo, e por serem encantados, é que sofrem amargurados sem saberem suportar as variedades desse tempo, onde são constantes as suas modificações, com bruscas mudanças de temperaturas, levando ao corpo humano a quase não resistir de tanta submersão. A natureza se revolta com seus habitantes e essa volta vai enfraquecendo-os aos poucos, como uma doença qualquer. Doenças provocadas pelas confusões e os desentendimentos que fazem tudo torto e errado nesse mundo. Onde existe o certo e o direito, não existem confusões. Nesse mundo, aparentemente, tudo está certo, porque os errados dos errados não gostam que lhes mostrem, que provem os seus erros, e assim, errando cada vez mais, procurando sempre melhorar, e essas melhoras sempre ficando no nascedouro. O melhor do mundo é quando todos forem imunizados racionalmente, então sim. Enquanto existir a rudez, o desequilíbrio, a ganância, a inveja e o ciúme, tudo irá torto e de pior para pior. Então perguntam os viventes, e há remédio para solucionar esta deformação tão angustiosa e tão venenosa? Respondo eu, o racional superior. Há. É a imunização racional. Uma vez imunizados, todos têm conhecimento completo do porquê de tudo, e por isso passarão a ter em si a salvação eterna. E assim, racionalmente sempre vencendo, sempre triunfando em todos os pontos de vista, com modéstia, calma, obediência e persistência. Quantos musos sem luz a implorar o afago universal, prevendo que tal existe, mas não sabendo como encontrar. Eis aqui agora o pleito da verdade das verdades, que muitos encantados procuram, desvanecidos por nunca o terem encontrado. O comércio abarrotado de livros embusteiros, apresentando as coisas misteriosamente no infinito, deixando todos atrapalhados por não poderem mostrar a verdade das verdades, e por isso, vendo que ela não existe nessas filosofias, onde brilha a autossugestão para o acréscimo das ilusões. Apresentam uma infinidade de verdades, mas sem base, vão filosofando como podem, colocando tudo de lado por compreenderem a nulidade de todas essas filosofias. O poder da vida e as suas soluções não estão nessas histórias de filósofo homem, que aí nasceu como todos que não sabem por que nasceram, não viram como o mundo foi feito, e por isso nada sabem definir, fazem uma porção de livros com uma infinidade de descrições a seu modo de interpretar, mas não sabem, não viram, não conhecem nada do que dizem por serem encantados, como tal verdadeiros cegos. Aqueles que procuram os livros e se aprofundam neles ficam completamente desiludidos e dizem: eu estou na mesma. Todos chegam à conclusão de que nada valem essas filosofias porque não dão princípio nem fim à verdade das verdades. Forjaram toda essa papagaiada dizendo que tudo sabem e não sabem nada. Eis porque o sofrimento vai aumentando e tragando todos para mostrar que toda essa balofestia é um acúmulo de engrossamento feito pelos engrossadores para iludir e passar o tempo. Os de ideias mais fracas ficam obsedados. Os mais fortes fazem os seus julgamentos e desistem desse mundo de veludos dos sonhadores de grandezas que procuram fazer do povo um joguete com suas filosofias grosseiras. Não encontram nada de verdade e, por verem esses engrossadores, estão alheios a tudo. Chegam à conclusão de que esse é o maior embusteirismo que existe no mundo. Desiludem-se, então, de tudo que diz ser realidade. Procuram recursos dentro das filosofias que dizem estar com a divindade e não encontram apoio. Então compreendem todo o alcance do embusteirismo. Embusteirismo é tudo aquilo que não sabe dar solução de si, de onde veio e para onde vai, do porquê da existência do mundo, do porquê de tudo. Embusteiro quer dizer encantado, enigmático, misterioso, principiando pelo seu ser, que não sabe como se originou e acabando nas demais coisas. Embusteiro é a razão de todas as confusões, de todas as lutas e de todo o mal que existe no mundo, por nada conhecer, nada saber e de nada ter certeza.
No albor das esperanças, já vivem todos há muito, cheio de esperanças, recheados de esperanças sem limites, muitas delas tornando-se pelas variações sonhos de flores do encanto. Dos mil e tantos pensamentos, das cogitações, das realizações dos sonhos, para abrandar as algemas dos desejos. E assim, a vida de todos, sempre com muitas esperanças que se multiplicam, porque os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm, e assim, no vagar dessas ilusões, vivem todos uma vida de sonho, que sempre manteve o trono do jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza não vive sonhando, nem vive de esperanças. Essa é a vida dos castelos, dos sonhos, dos desejos, das venturas que fazem com que os viventes tenham ânimo de viver, embora sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças. Na realidade, são tão vagas essas coisas que, quando caem na realidade da vida, compreendem que tudo isso a que deram valor é um fulgor que só está na ilusão. Então, dizem, a ilusão cega de uma tal maneira que somente quando estamos desiludidos é que damos pelas coisas. A vida só será boa quando for vivida racionalmente por meio do conhecimento da imunização racional. A imunização não priva a liberdade de ninguém, dá sim uma liberdade equilibrada. Com a imunização, cessa a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição e o ciúme. A imunização racional dará ao ser humano uma vida normal em tudo por tudo, como uma regulagem completa para o perfeito equilíbrio do vivente. O pensamento se transformará em raciocínio por estarem imunizados, e desse modo o mundo todo viverá numa marcha diferente dessa que há muito vem nesse mundo. A imunização racional é o maior tesouro do ser humano, e assim, brilhantes dias, brilhantes horas, alegres dias, alegres horas, brilhantes passos e alegres passos, multiplicando-se culminantemente. A caridade. Os templos de caridade andam cheios de peregrinos e sofredores na esperança de uma vida melhor. Se a caridade existissem como nos templos apregoam, todos por meio da caridade já teriam saído do terreno da miséria. Mas por tudo isso serem basófias, fleumas do bem desejar, que só existem no nome, é que a situação de todos é cada vez pior, a mostrar que esses templos, com suas caridades, nada resolvem para minorar a miséria do mundo. Nenhuma dessas filosofias, desses ditos, estão com a verdade nem conhecem a verdade das verdades, e vivem a apregoar que fazem caridade, e a desilusão é enorme por o mundo viver cada vez em maior sofrimento. A caridade foi feita para valer aos miseráveis. Se existem miseráveis, é porque a caridade não resolve nada. Está somente no falar dos cultos que se dizem caridosos, que foram feitos para fazer a caridade, e o mundo sempre cheio de necessitados, a provar que a caridade não existe ou nada resolve. Tudo isso são criações de aventureiros e exploradores do público que ainda vai atrás de cantigas desses papagaios. Todos vão atrás desses profetas que apenas querem saber de suas conveniências, tocando sempre o mesmo realejo. Nós estamos aqui para fazer a caridade. E assim, a verdade das verdades é muito diferente dessas embusterices todas. A imunização racional é clara e perfeita. Quem planta colhe, quem não planta não colhe. Quem procura o caminho certo encontra o que deseja, e quem procura o caminho errado nada encontra por ir errado. Quem conhece a imunização racional vence, e quem não conhece não vence. Quem conhece a imunização racional resolve tudo o que é de necessidade do vivente, pois a imunização vai tratando de fazer tudo o que ele precisa para o seu equilíbrio e bem-estar, porque nela está a verdade das verdades. Nas seitas, doutrinas e religiões só se fala em caridade, mas esta não se vê, pois todas essas filosofias não resolvem sequer a miséria dos miseráveis. E assim está o mundo cheio de peregrinos em último estado que, por conhecerem a imunização racional, confundem-se pensando que é como todas as filosofias que existem no mundo, nessas casas que dizem fazer a caridade, que propagam poderes inimitáveis, mas que nada provam por serem apenas filosofias desse mundo encantado. Fazem todas essas confusões porque não conhecem a verdade das verdades,
que esta obra ensina, para então conhecerem o que aí existe nesse mundo. O dever do vivente é ler quanto mais vezes melhor, para, de posse do conhecimento da imunização racional, saber o que é mal e o que é bom, o que serve e o que não serve. Na imunização racional encontrarão todas essas coisas e uma infinidade de ensinamentos sobre tudo o que existe e não existe. Tudo que no mundo se apresenta com o fim de prestar caridade é feito apenas para enfeitar, catequizar, atrair e elevar a crença do vivente, mas sempre manteve esse mundo como um verdadeiro inferno. São falsas verdades, de falsos deuses, de falsos profetas aventureiros, oportunistas, da miséria alheia e dos fracos de saber. Se Deus fizesse caridade a seus filhos, como costumam dizer, ninguém sofreria, e não precisariam existir essas casas que dizem ser de Deus para fazer a caridade. Se o mundo é de Deus, se todos são filhos de Deus, se todas as casas são de Deus, Deus deveria atender a todos em seus próprios lares, em suas próprias casas, por tudo ser dele. O povo muito atrasado vive a correr essas casas que dizem ser de Deus à procura de caridade e nada encontrando. Portanto, está provado que tudo isso é proveniente do atraso do povo, atraso que esses espertalhões vão aproveitando para explorar esse povo da melhor forma possível, dizendo que as casas de onde pregam as suas mentiras são casas de Deus, para fazer a caridade, como se as outras casas fossem do diabo. O atraso do povo é tão grande que ele não pode enxergar o erro e por isso haja a sofrer como todos sofrem no mundo, de todos os jeitos, de todas as maneiras e de todas as formas. Portanto, está aí um panteão de mentiras, de falsas verdades, onde muitos triunfam devido ao atraso do povo, que acaba no fim vendo que tudo é uma ilusão, que todos vivem iludidos, nada existe de verdade, pois muitas vezes uma coisa se apresenta de uma forma e quando se vai ver é outra, completamente diferente. Está aí a vida dos encantados, todos com esses encantos misteriosos, enigmáticos, vivendo aí nessa lama com o tudo e sem tudo, pois não adianta o tudo em virtude do sofrimento. E sofre quem nada tem, como sofre quem tudo tem. E assim, vejam o estado da humanidade como é tão deplorável, onde todos pensam que conhecem e que sabem. E como nada conhecem e nada sabem, sofrem. Se soubessem, não sofreriam, mas a mania de todo atrasado é dizer que sabe, e por isso o sofrimento é constante, porque, vivendo como atrasados, vivem apenas por verem os demais viverem, como bichos que não sabem dar divulgação de seu estado, do porquê assim são e muito menos do porquê tudo assim é. É o caso de dizer sabedoria só para sofrer? Isto não é sabedoria. Isto é apenas ilusão para enganar a todos com filosofias descoordenadas, aleijadas, cheias de defeitos, cheias de preconceitos para suavizar e aparentar aquilo que de bom não existe. Entretanto, agora eu, aqui, o racional superior, abrilhantando a todos com o conhecimento da imunização racional, para que cessem todas as mentiras dos crentes e dos caducos e surja nesse mundo a realidade dos fatos e das coisas. E o mundo cheio de esperança e caridade compreenda que esta nada adianta por o número de miseráveis cada vez aumentar mais. O mundo de bichos encantados. O mundo está, pois, cheio de conversas fiadas, de hipocrisias, de falsas verdades e de aparências. Eis, pois, a razão das confusões se multiplicarem e dos desentendimentos serem constantes nesse mundo. O mundo está provado que é habitado por bichos que não se conhecem, e por não se conhecerem, se intitulam grandes coisas, quando na verdade nada são. São orgulhosos, têm orgulho de serem presunçosos, de viverem nesta sujeira, onde todos os tormentos são poucos e sem encontrarem o saber para poderem deixar de assim ser. São lamas em pé, de um corpo feito de lama, onde tudo é podre, a ponto de muitas vezes terem nojo de si mesmos. São restos dos restos da natureza, e vivem aí fariseus cabriolas, em vez de procurarem conhecer o que aí está para o seu próprio engrandecimento, não. Praticam somente bobagens e asneiras. Agora,
o firmamento todo iluminado pelas obras do desencanto universal estarem aí na Terra, por a escrituração racional ser do conhecimento de todos e o ponto principal de partida para a grandeza de todos, o ponto mais elevado em tudo, culminantemente, devido à imunização racional. Poder estranho para o mundo inteiro que nunca ouviu falar em imunização racional. No mundo, estão acostumados com obras de filósofos, de profetas aventureiros, com manias extravagantes. Nunca conheceram, porque assim são, que fará fazer o desdobramento e o desmembramento do porquê de tudo, do porquê das coisas existentes no mundo e do mundo de princípio a fim. Sempre mantiveram esse presépio misterioso sem desvendarem o seu princípio e qual será o seu fim. Presépio esse que sempre encerrou as coisas no infinito, na escuridão, onde todos vivem sofrendo desde que nascem até que morrem, de Herodes a Pilatos, por nunca terem integralmente as soluções verídicas desse buraco que é o mundo. Todos pintam o mundo a seu modo de ver, todos floreiam ao seu jeito, como bem lhes parece ou imaginam que seja. E por isso, a realidade das realidades sempre ficou no nascedouro. Surgiram esses conteúdos de filosofias caducas, mantendo todos como sofredores, a proclamarem que sabem sem nada saberem. Sabem sim a sofrer cada vez mais, como no mundo vem sofrendo desde há muito tempo, devido a esse conteúdo embustérico. O embuste é grande, e daí tornam-se as confusões ainda maiores. E quem olha e conhece, à procura de conhecer, de um jeito ou de outro tem que chegar a conhecer a escrituração da imunização racional. Então, vê logo todos os mistérios desvendados nesse mundo que sempre se manteve encantado sem solução, conservando tudo misterioso e enigmático, por nada saberem de si mesmos, porque vivem de onde vieram, para onde vão, como vieram e como vão. Vivem igualmente a um outro animal qualquer que não sabe divulgar o porquê vive. Vivem igual às feras umas contra as outras, por asneiras, por futilidades, por meras desconfianças, pois não têm confiança em si mesmos que fará nos demais. Na hora pensam de um jeito, outra hora de outro, não regulam, pois uma hora estão alegres e logo estão tristes. Uma hora de mau humor ou de bom humor, chorando ou contentes. São desequilibrados desse jeito e por isso não podem ter confiança em si mesmos, mas que só a imunização racional pode fazer acabar. Esse encanto moforento, e por longas eras e veteranos séculos assim permaneceu, se modificará por meio da imunização racional. E o sofredor, encantado, se desencantará, se salvará, porque aí não nascerá mais. Na escrituração vão saber o princípio do mundo e o fim, o princípio de todos e o fim, de onde tudo surgiu, de onde todos surgiram, como foi, porque foi, e assim sucessivamente, tintim por tintim. Existem tantos que conhecem e perdem tempo, prejudicam a si mesmo, porque têm em mãos como podem deixar de assim serem por meio da imunização racional. Portanto, sofrem é porque querem. E assim, todos esses festejos dessas datas categóricas adotadas pelos encantados, tudo isso com o tempo ficará no rol do esquecimento, por serem datas remotas que conservam todos sempre de pior para pior, com essas alegorias, os presépios sem resultados. Portanto, o encantado é um bicho cheio de defeitos, e por isso vejam como o ser humano é tão degradante, tão sumídico na extensão da realidade, aparentando aquilo que não são, realçando-se da melhor forma possível para se iludir os outros, atrair e ser atraído, sempre sofrendo as consequências das presepadas ridículas por querer ser o que não é. O vivente deve ter sempre isto em mente. Em primeiro lugar, o dever, em segundo lugar, a obrigação, em terceiro lugar, a devoção. O dever é aquilo que a pessoa não pode deixar de fazer para a salvação e a felicidade de si mesmo. A obrigação é aquilo que a pessoa é obrigada a fazer para poder viver. A devoção é qualquer espécie de distração que o vivente adota. No entanto, racionalmente, ricos passos, ricos dias e ricas horas, alegres passos, alegres dias e alegres horas, brilhantes passos, brilhantes dias e brilhantes horas. A imunização racional é o maior tesouro do mundo e o vivente imunizado sabe que aí não nascerá mais, tem a certeza do porquê de tudo,
sabe de onde era, para onde todos têm que ir e como será feita esta transformação dessa deformação para o estado natural. É a maior riqueza do mundo, todos podem alcançar. Portanto, os primeiros a conhecerem não devem perder tempo, porque perder tempo já chega. O que se passou quando não sabiam dessa grandiosidade para todos universalmente. Chegará o dia de todos ficarem cientes da salvação eterna da humanidade. Então, o vivente precisa ler assiduamente para deixar de ser um cego de olhos abertos, como todos assim são. Salvos os imunizados, os desencantados, que sabem dar soluções completas desse encanto pavoroso, dessa bicharada confusa. O ser racional é saber dar divulgação de tudo, de toda essa existência e do antes dela, e dar toda a solução completa, do princípio ao fim, do antes de ser tudo como era, e do que eram, e do porquê chegaram ao fim do que eram para chegarem ao princípio do porquê assim são. Ser racional é conhecer a origem de tudo e antes da origem, enfim, é dar definição de tudo e de todos, do princípio ao fim, dar todas as soluções perfeitas, claras, puras e limpas. Costumam falar em racional como se conhecessem o ser racional. O ser racional é apresentado nesse mundo encantado, mistificado. Aparentam ser racionais, mas de racionais nada se vê, pois são apenas bichos livres pensadores. Por serem bichos é que existem os gênios bons e maus, a selvageria e todo o descontrole, principiando pela formação dos deformados, que nada mais são que bichos das trevas, por serem imperfeitos, cheios de defeitos e muito piores dos que os outros animais. Quem diz ser racional, pelo que está vendo e sabendo, agora verifica que nada sabe do que está dizendo. A humanidade, sem conhecimento de si mesma, vive com esses arranjos feitos pelos fariseus filósofos de outrora para enfeitar melhor o ser animal de dotes, criando uma infinidade de mentiras sem conta. Por agirem melhor e evoluírem nesse pedestal de angústias, criaram esses dotes que aparentemente valem muito e verdadeiramente não têm valor. Por isso costumam dizer que a vida é uma ilusão, que a vida é um sonho. Então dizem: somos uns cegos de olhos abertos que não sabemos divulgar o que estamos vendo nesse imenso mundo. O que vale as nossas vistas poderem enxergar tudo isso e nada podermos desvendar? O que vale nós vivermos sem sabermos qual a nossa origem, como verdadeiros enigmas, mantendo tudo misteriosamente e indecifrável? O que vale a nossa vida se surgimos do nada? Somos um tudo aparente e não valemos nada, porque nada tem garantia? Se valêssemos alguma coisa, tudo se resolvia, mas nada valemos. Quais são as glórias, as rosas e os gozos materiais? Absolutamente nenhuns. Então, o que adianta viver neste mundo assim? Nada, porque nada somos. No que é racional não há mácula de espécie alguma, mas o ser animal tem máculas monstruosas, de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. Vejam, portanto, como o embusteirismo é enorme. O embuste é tão grande que se revestiram dele como se fosse a realidade das realidades. Então aí multiplicaram os sonhos das misérias, das monstruosidades, desse progresso que já de muito vem de regresso e que continua cada vez com maior intensidade. O embuste é tão grande que dizem estar brilhando, acham que estão brilhando. Brilho de sujos, brilho de lama, brilho de mentira. Por isso, quanto mais tudo brilha, mais sofrimentos, mais desgraças, mais aniquilamentos, misérias, torturas e angústias. Brilho que, em vez de melhorar, piora sempre o erro dos erros. Está aí o racional que não sabe o que diz, o racional de quem pensa ser racional e é um livre pensador como outro animal qualquer. Por a natureza ser diferente uma das outras, os bichos também são diferentes uns dos outros, cada qual com a sua natureza e a sua faculdade dada por essa natureza, pela teoria da sua formação, para se distinguirem uns dos outros, como tiveram e possuem faculdades superiores aos outros bichos, dada pela natureza de sua formação, acham que são aquilo que não são, consideram-se racionais e são livres pensadores. São verdadeiras bicheiras em pé, gerados pelos micróbios ou bichos, como queiram interpretar. Feitos pelos bichos,
comidos e destruídos pelos bichos. O bicho evolui, cresce, reproduz, degenera e chega ao que era. Por conseguinte, verdadeiras bicheiras em pé. E assim sendo, não podiam saber por que andam em pé, não podem saber por que vivem, pois antes de assim serem, já a planície tinha virado água e a resina da planície cinza. Daí a origem da terra e dos micróbios, pela penetração da planície que virou água na cinza da resina, e apodrecendo dando origem a essa bicheira que aí está. Como aí estão bichos de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os formatos. A salvação dos desencantados. Agora salvos os imunizados, os desencantados, os conhecedores profundos dessa obra, que sabem dar soluções completas desse encanto pavoroso, dessa bicharada confusa, que agora pode alcançar, pelo poder da imunização, a possibilidade de voltarem à planície racional, que foi de onde saíram. Salvos aqueles que podem voltar ao ponto de origem e viveram eternamente puros, limpos e perfeitos e sem defeitos na planície racional, onde vivem os verdadeiros racionais com seu progresso de pureza. A luta dos inconscientes. Aqui nesta obra estão todas as verdades das verdades, demonstrando o verdadeiro conhecimento da salvação eterna. E eu, o racional superior, fazendo por contemplar todos sempre na medida do possível e muito melhor do que merecem. Não é obra de vagas ilusões, de articulações injuriosas, como as feitas pelos seres desse mundo, que muitas vezes, irrefletidamente, não sabem o que dizem e muito menos o que pensam. As coisas são sempre como eu digo, o certo dos certos, o direito dos direitos, a verdade das verdades. Pelas provas que todos possuem, não é mais para duvidar de coisa alguma, pois, pelas demonstrações que aqui estão, devem considerar-se convictamente certo dos certos, direito dos direitos, verdadeiro dos mais verdadeiros, mas as mentes às vezes se descuidam um pouquinho e criam em si um embuste. O embuste tirado do seu eu é uma coisa que representa a vilania, a segregadora. São queixumes sem tréguas, são pintas negras a que o vivente se apega, são lepras injuriosas criadas pelo esquecimento, são duras mensagens perturbantes que o próprio vivente, nas horas das boas reflexões, diz consigo: o erro é todo meu, pobre de mim assim ser e ter esses péssimos costumes de judeu. Sim, é muito triste o vivente saber que está certo, saber que vai direito e pensar ao contrário nas horas de suas burrices. Vivem assim esses bombardeados lutando consigo mesmo para melhorar o seu estado de aventureiros desequilibrados pelo modo variante de projetar e de analisar quando encaram o sofrível com o certo e o certo com o sofrível. Tudo isso são vilanias que compõem um quadro sujo, roto e de moral reduzida. Judas, falsos no aparentar uma coisa tão diferente do que sentem. Um vivente de moral reduzida tem olhos para deduzir o mal forjado em si mesmo e não tem olhos para deduzir o bem provado e comprovado. Bem que é mal refletido, mal interpretado e mal compreendido, porque o mal nasce do próprio ser humano materializado. Mal já foi por natureza, e por isso esboça somente esse intragável ser numa humanidade que é toda assim. E tem o vivente faculdade para deixar de assim ser? Tem, porque pode sentir o bem de acordo como ele é, adotar e respeitar para cada vez mais ficar bem. Mas tem viventes que sentem tudo isso, às vezes desfazem com seus propósitos de más reflexões, nas horas que a matéria se revolta, por isso e por aquilo. Esquecem o bem. Então, aí a influência do mal brota, produzido pelo próprio vivente, que não sabe combater a sua própria natureza de mal. É por isso que todo ser humano é material. Material quer dizer mortal. E por serem seres maus é que, quando estão compenetrados do bem, do bom, têm provas e comprovações de tudo isso, devem combater a sua própria natureza maligna, devem reconhecer-se e dizer: eu sou mau, sou um ser material, sou um ser morto, sou mortal, penso que sou tudo porque vivo iludido, mas na verdade eu nada sou, sou um ser reprovado pelo bem, um ser material, e por isso sou da origem do mal. Mesmo que não queira ser mal, a própria natureza faz com que eu assim seja, e por isso sou mortal. Uma vez que encontrei o bem,
reconheci o direito, o certo e o bom. Para eu ir certo, ir bem e colher tudo de bom, tenho que combater a minha própria natureza, os meus próprios sentimentos, o meu modo de deduzir e de encarar as coisas, o meu modo de reflexão. Sei que tenho uma moral má, suja, e por isso sou material, sou ceboso. Aparentemente todos são bons, todos são moralizados, mas, verdadeiramente, são tão diferentes como da água para o vinho. O vivente deve reconhecer-se e combater a si mesmo, porque o mal é do próprio vivente e da própria natureza. Tem viventes que se consideram muito sabidos, mas no ver das coisas não têm sabedoria nenhuma, pois na hora que são afluídos pelo seu próprio ser, que é material, se enchem de razões obscuras, pensam serem mais sabidos do que todos, mais certos e limpos do que todos. Estão mal, não estão bem. Infelizes desses, que nem ao menos enxergam que os espelhos existem somente para ver as aparências, para mostrar as fantasias dos mascarados que sempre assim foram, uma máscara por fora e outra por dentro. Como é triste o sono duro de pedra que faz o vivente pensar aquilo que ele não é. Quando é assim, o vivente deve combater a si mesmo, o mal de si mesmo. É do seu ser intolerante e por isso tem horas que não se compreende e fica descompreendido do que sabe e do que conhece. O mal do vivente é tanto que chega a esquecer o que sabe, quando não há necessidade de tal. O vivente conhece o bem, conhece a verdade, tem provas de todos os jeitos, comprovadas de todas as formas. Sabe o que é digno de respeitar para o bem de si mesmo, e de uma hora para outra esquece tudo isso de repente. De onde parte o mal? Parte do próprio vivente que menospreza o bem e preza o mal. O vivente que conhece essa obra tem com quem combater o mal de si mesmo. Para os que não têm, está bem que vivam se apodrecendo desse jeito, inconscientemente, sem terem consciência de coisa alguma, por não terem conhecimento verdadeiro e possuírem o equilíbrio moral do mais péssimo possível, tornando-se um vivente irracível, uma fera humana, um verdadeiro monstro. Por isso, o mundo é um vaso de lágrimas cheio de monstros, por serem dominados pelo mal de si mesmos. Acham que estão certos, que estão direitos e que os demais estão errados. E hajam a fazer, a forjar as mais altas monstruosidades, que é o brilhante do dia no mundo inteiro, por todos serem verdadeiros inconscientes, incompatíveis a seu próprio ser de livres pensadores. São racionais sofredores por serem mortais. Esses monstros, causadores de todas as monstruosidades cruéis, de todas as torturas e desgraças, por serem dominados e contemplarem o seu domínio do mal, dão expansão a esse domínio que é o brilhante do mundo. Esses têm razão de assim serem, pois são inconscientes para o ponto que é direito, para o ponto da verdade das verdades. Nada conhecem, só sabem iludir, ludibriar e fingir, para divulgarem a planta do mal no próprio vivente inconsciente. A estes eu dou razão, baseiam-se no domínio da sua própria natureza, não têm uma base racional provada e comprovada. Nem sentem os benefícios daquele que recebe, com o conhecimento desta obra, a presença do bem como testemunho da verdade das verdades. Aos que conhecem tudo que aqui se ensina, que não são inconscientes como os outros, que nada conhecem e vivem por conta do mal, não é admissível o erro, pois se erram, erram com consciência. Talvez é por esquecimento das provas que têm tido e que deviam possuir do testemunho da verdade das verdades. Estes, assim, são fraudulentos incorrigíveis que deveriam botar em paralelo uma coisa com outra, o mal com o bem, e combater a si mesmo com o bem que aqui conhece, provado pela verdade das verdades, e sendo muitíssimo beneficiado, sempre além do que tem merecido. A verdade nesse mundo é que o mal não reconhece direitos. O dever é reconhecer, mas o que o mundo prova é a ausência desse reconhecimento. Onde está, portanto, o caráter e a moral do vivente? Sumiu, diz ter aparentemente, mas verdadeiramente não tem uma coisa nem outra. Para os inconscientes está bem que assim procedam, não reconhecendo direitos. Se reconhecessem direitos, não haveriam guerras, não haveriam brigas, nem sofrimentos, porque todos encarariam o próximo como a si mesmos, por terem o conhecimento das coisas e conhecerem o bem e o mal.
O vivente, não conhecendo essas coisas, tem que ser assim mesmo, não encarando o próximo como a si mesmo, por desconhecer a imunização racional, por desconhecer todas as verdades das verdades que aqui são expressas. Para esses está bem o procedimento desequilibrado, porque são inconscientes. Um estudo ou uma ciência de inconscientes que não tem uma base destas tem razão de assim se manterem, e por isso no mundo não há justiça, pois não reconhecem direitos dos homens que vivem decretando leis de acordo com suas vontades. Ciência do mal, ciência torta feita pelos maus, e por isso no mundo todos de mal a pior, degredados, desgraçados, peregrinos, famintos, torturados e mutilados injustamente, porque os inconscientes não reconhecem direitos, pensam primeiro em si, segundo em si, terceiro em si e sempre em si. O consciente diz ao contrário, eu por todos e todos por mim. Já o inconsciente não quer saber de todos, só quer saber de si, porque todos são inconscientes, nunca viram o direito, o certo dos certos, a verdade das verdades. Estão acostumados a viver inconscientemente, e agora, vindo a conhecer tudo isso, todo o bem que desconheciam, passam a ter reconhecimento das coisas, e serem conscientes, e estranham por viverem uma vida de inconscientes, iguais aos outros, que quando passam a ser conscientes, encontram dificuldade por estarem todos acostumados a viver inconscientemente. A vida do consciente é uma coisa e a do inconsciente é outra. Os conscientes sabem botar as coisas em seus verdadeiros lugares e conhecem direitos. Os inconscientes não reconhecem direitos e, quando encontram o direito, por viverem inconscientemente, lutam com dificuldade para terem consciência. Todos dizem que têm consciência, mas isso é uma farsa para ludibriar, para aparentar o que não são. Dizem que ainda existe consciência no mundo entre todos os viventes. Onde está ela? Pois se não reconhecem direitos, se a lei é feita pelos inconscientes e todos são inconscientes, como pode haver consciência no mundo? A vida do consciente é calma, pacata e boa. O consciente não comete absurdos nem injúrias. A vida do inconsciente, ao contrário, cheia de monstruosidades, de injustiças, desconhecendo o direito com o furor dos traidores, dos traiçoeiros que ainda acham boa a perfeição do mundo, com uma beleza onde dizem estar o caráter. Só considera esse mundo assim quem não sabe viver, quem tudo está vendo de olhos abertos, mas nada sabe, por serem inconscientes. Infeliz, que nem sabe descrever o que é e o que são todos os infelizes que vivem nesse mundo. Quem gosta de viver de ilusões é um traidor de si mesmo, traindo-se e traindo os demais. É mal para si e mal para os outros, dizendo que não gosta de viver iludido, mas mantendo a sua ilusão e a dos outros. E durma-se com um barulho desses. Só mesmo na mente dos inconscientes é que pode prevalecer um sentimento destes. E regulam? Não. Somente na mente de loucos pode prevalecer uma coisa destas. E ainda dizem que o mundo é uma ilusão. Regulam? Não. Vivem enganados uns aos outros, esfacelando uns aos outros, matando, trucidando, engendrando sempre a desgraça e inventando sempre coisas para o sofrimento ser cada vez mais pavoroso do que é. E existe consciência? Não. O mundo é uma verdadeira casa de loucos, e vivem aí esses inconscientes deparando com a verdade das verdades, com o conhecimento do meio racional, do meio consciente, direito e verdadeiro, sem nada compreenderem. Encontram dificuldades e começam a se aborrecer por tudo, se amolando por tudo, se enjoando por tudo, num nojo tão grande que parece incrível, mas é assim mesmo. Todos falam em consciência, mas ninguém a tem, pois nunca conheceram o meio consciente, e nem poderiam ter consciência, nem saber como ela é. Consciência tem aqueles que tomaram conhecimento do saber desta obra. Os que aqui estão vão lendo as chamadas para mostrar toda a podridão desse mundo, o aleijão de todos que vivem nesse mundo como imundos, que não sabem o que dizem nem o que pensam. Agora eu, aqui, o racional superior, olhando por todos, dia e noite, noite e dia, fazendo por todos o que prometo, para o bem de todos, e pela assiduidade da leitura alcançarão todo o bem da imunização,
racional. Prossegue.